Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perto. Olá, ouvinte da 104,9 FM, aqui quem fala é o pastor Alessandro, da Igreja Metodista. Quero convidar você para, logo mais, ouvir uma breve meditação baseada na Escritura Sagrada, no texto de Gênesis, que relata a história de Abel e Caim. O nome Abel significa nada, nulidade, vão, algo passageiro. E nessa meditação nós vamos compartilhar um pouco sobre o fato de que às vezes nós tornamos o nosso irmão, ou pessoas que nós amamos, tornamos essa pessoa um Abel, um nada. Anulamos o valor dessa pessoa. Enquanto você ouve uma música, convide aí o seu vizinho, sua vizinha, o seu amigo, telefone para alguém se você puder e convide essa pessoa para ouvir juntamente com você o programa, a meditação. Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar pra sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeira aqui, tem o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante, um pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me
visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa, sou viajante com o pé na estrada. Um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Das Escrituras, que está no livro de Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 ao 16. Eu vou apenas comentar do que se trata. É um relato que fala de Abel e Caim, do episódio que narra o assassinato de Abel, cometido por Caim. Caim, depois de fazer as suas ofertas a Deus, e Abel também faz as suas, diz o texto que Deus não se agradou de Caim, não se agradou de suas ofertas, e havendo Caim se irado, Deus faz a ele um alerta a respeito de sua ira, mas ele não leva isso em conta e faz um convite para Abel, um convite para um passeio ao campo, e nesse convite, Caim, diz o texto, tira a vida de Abel. Em seguida, o texto diz que Deus vai conversar com Caim, perguntando a respeito de Abel, e a resposta de Caim é: porventura sou eu tutor do meu irmão? E aí o texto prossegue, dizendo que Caim começa a viver debaixo de maldição, e finaliza dizendo que Deus põe uma marca sobre a vida de Caim, para que aquele que se encontrasse com Caim não vingasse a morte de Abel. Depois você pode, com paciência, ler o texto que está no capítulo 4, verso 1 até o verso 16. E eu quero compartilhar com você, pensando nesse texto, a princípio pensando na figura de Abel, cujo nome significa nada, vaidade, vazio, nulidade. E Caim é essa pessoa que torna o seu irmão um nada, um nulo, alguém sem importância e sem valor, porque não pensa duas vezes para tirar a vida de seu irmão. E a pergunta que é importante nós nos fazermos nessa hora é: quem torna o outro um Abel? Ou quem torna o seu irmão um nada? Quais são as características dessa pessoa que acaba tornando o outro, que deveria ser tratado com amor, tornando esse outro, que é alvo do amor de Deus, um nada, um ninguém, um sem valor, uma pessoa cuja existência é anulada, é interrompida? Primeira característica que nós enxergamos no texto, ao ler lá o verso 3 e 5 do capítulo 4, que se refere ao culto que tanto Caim como Abel prestam a Deus, porque quando o texto se refere à oferta, se refere ao culto que era oferecido, onde animais ou parte da colheita era oferecida a Deus, como uma forma de culto. E é interessante que o texto diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, ao contrário, se agradou da oferta de Abel, mas também Deus não se agradou de Caim, não se agradou do culto de Caim, não se agradou da vida de Caim, porque o culto é um momento de cultivo, de cultivar a vida com Deus. Ou seja, o culto, a celebração, ou se você, por exemplo, participa da missa, é um momento de cultivar a sua vida com Deus. Essa é a ideia do culto, de cultivar.
Então o culto ou a celebração cultica não é um momento de endossar a sua vida sem Deus. Não é um momento de avalizar a sua vida sem Deus, mas é um momento de cultivar a vida com Deus. Se não existe vida com Deus, o culto pode te ajudar a isso. Mas de modo algum, o culto é esse momento de avalizar uma vida sem Deus, sem caminhada com Deus. E talvez Caim não percebia isso e não sabia disso. Ele entendia que Deus olhava para o seu culto sem olhar para a sua vida. E esse é o grande engano. E nós acabamos nos enveredando por esse caminho de tornar o outro um Abel, um nada, quando nas nossas celebrações, nos nossos cultos que oferecemos a Deus, nós nos esquecemos do fato de que Deus não olha só para o culto que nós oferecemos, mas Deus olha para a nossa vida, para a nossa vida, para a nossa existência, para como nós andamos, como nós vivemos, para os valores que nós cultivamos no coração. E pelo que o texto nos deixa entender, Caim não cultivava bons valores no coração. Uma segunda característica que nós encontramos na vida de Caim é que Caim, no verso 8, ele faz um convite para Abel, e o convite é: vamos passear no campo. E esse passeio é o passeio onde Caim vai tirar a vida de Abel, ou seja, é um convite fingido. Quando nós aprendemos esse caminho do fingimento, da falta de sinceridade, da dissimulação, do engano, da mentira, nós acabamos com muita facilidade tornando o outro um Abel, um nada. Acabamos com muita facilidade tornando o outro um ninguém, alguém sem importância para nós. Quando nós damos lugar, como Caim, ao fingimento, aos convites fingidos, às propostas mentirosas, aos elogios que não passam de bajulação, de mentira, é aí que nós abrimos espaço, então, para crescer dentro de nós essa figura do Caim, de alguém que não vai fazer o bem, né, para o seu irmão, para aquele a quem deveria amar. Uma terceira característica que o texto fala acerca de Caim é que no verso 9, depois de haver tirado a vida de Abel, Deus vem conversar com Caim e pergunta a respeito de Abel. E a resposta de Caim é a seguinte: sou eu porventura tutor do meu irmão? Significa dizer, sou eu porventura cuidador do meu irmão? Tenho eu alguma responsabilidade para com meu irmão? O que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Essa resposta de Caim é semelhante a expressões que você já deve ter ouvido, quem sabe você mesmo já proferiu algum dia, quando dizemos o seguinte: o que eu tenho a ver com a vida dessa pessoa? O que eu tenho a ver com a vida do meu vizinho? O que é que eu tenho a ver com a vida de seu fulano, de seu cicrano, com daquele com a vida daquela uma? Isso, o que aconteceu com ele é um problema dele, é uma questão dele, não diz respeito a mim. Então essa atitude de não querer ser responsável pela vida do outro é que acaba nos tornando um Caim. E aí, não raras vezes, nós tratamos o outro como um Abel, como um nada. Quando nós perdemos de vista essa responsabilidade para com o outro, quando nós não queremos ser cuidadores do outro, nós acabamos nos tornando assassinos do outro. Não, quem sabe, fisicamente, mas nós acabamos matando no outro coisas que são importantes e de valor. Nós acabamos matando no outro a esperança, acabamos matando no outro a fé, matando no outro coisas que, quem sabe, o próprio Criador plantou nele. E Caim era assim, esse que cultuava, mas o seu culto não tinha conexão com a vida. Caim era esse que fazia convites fingidos. Caim era esse que não se via responsável pelo outro. E essas características de Caim são as características de um homem que tornou seu irmão um nada, um ninguém, a ponto de tirar a sua vida.
A vida do outro perdeu tanto valor que ele tirou a vida desse irmão. Agora, uma outra pergunta que é importante para nós é a seguinte: por que que nós nos tornamos um Caim? Por que é que nós tratamos o outro como um Abel? O texto da Escritura, no verso 6 e 7, fala de um alerta que Deus deu para Caim antes que ele cometesse o assassinato. E o alerta dizia respeito a uma ira que habitava o coração de Caim. E Deus fala sobre o semblante de Caim que havia se modificado, havia descaído o semblante. O verso 7, Deus alerta Caim acerca de um desejo que brotara no seu coração, dizendo que aquele desejo se voltaria contra ele mesmo. Então, por que é que às vezes nós nos tornamos um Caim? Por que é que às vezes nós tratamos o outro como um Abel? Porque nós damos lugar à ira no coração. Porque nós alimentamos desejos que hoje parecem a nosso favor, mas que amanhã se tornarão contra nós. São desejos de vingança, são desejos de pagar mal com mal, que parecem desejos a nosso favor. Mas como o texto mesmo diz, esse desejo é contra ti. Esse desejo que hoje parece ser o bem, amanhã vai retornar para você com uma maior manifestação do mal contra você mesmo. Deus diz, esse desejo, Caim, é contra ti. Então tome cuidado com os desejos que brotam no teu coração, tome cuidado com a ira que sobe no teu coração. Foram esses desejos e foi essa ira que nasceu no coração de Caim e que o conduziu a uma atitude de modo que ele tornou seu irmão, a quem ele deveria amar, um nada, um ninguém, alguém sem valor nenhum, alguém sem importância nenhuma. Agora, para encerrar, como é que Deus lida com tudo isso? O texto fala das conversas que Deus fez com Caim e das conversas. E dessas conversas nós aprendemos algumas coisas acerca de como Deus lida com o Abel e como Deus lida com Caim. Como Deus lida com esse tipo de pessoa que foi transformada em um Abel, em um nada. E como Deus lida com esse tipo de pessoa que, como Caim, torna o seu irmão um nada. Que não ama o seu irmão a ponto de tirar-lhe a vida. Primeiro, o texto diz que Deus ouve a voz de Abel mesmo depois da sua morte. Ele diz, o sangue de Abel clama da terra. Ou seja, mesmo quando nós não temos mais voz para clamar, voz para dizer, voz para invocar a presença de Deus, Deus ouve o nosso clamor, ainda que brote apenas do coração. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Abel, mesmo Abel não tendo mais voz para clamar. Mesmo depois de ter sido morto, Deus ouve a dor de Abel. E o texto ensina que Deus não entende o mal como sendo bem. Deus não faz vista grossa à maldade. Deus não chama de luz o que é trevas. Deus não chama de bom o que é mal. Ou seja, Deus deixou claro para Caim que aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, não foi algo bom. Não foi bom para Abel, não foi bom para sua casa, não foi bom nem para Caim mesmo. Não fez o bem, não promoveu o bem na vida de ninguém. E Deus é esse Deus que deixa claro para nós qual é o juízo, qual é o julgamento que ele realiza acerca de todas as coisas. Deus deixa claro o que ele entende como sendo algo bom e o que ele entende como sendo algo mal. Segundo, o texto diz que Caim estava preocupado acerca da vingança que ele sofreria, mas Deus põe uma marca sobre Caim para que ninguém viesse se vingar dele. Ou seja, como Deus lida com Caim, esse que não tem misericórdia de seu irmão?
Deus lida com misericórdia. Deus é misericordioso até para com aqueles que não sabem o que é misericórdia. Deus dá oportunidade até àqueles que são extremamente severos e que, quando lidam com o erro do outro, não lhes dão oportunidade alguma. Mas Deus é esse que dá uma nova oportunidade. E Deus agiu com misericórdia para com Caim. Mesmo Caim sendo esse que tirou a vida de seu irmão de modo tão cruel, de modo tão fingido. Agora, eu quero perguntar para você, com quem você se parece? Você, depois de ouvir essa mensagem, talvez você se imagine um Abel, uma pessoa que é tratada pelos outros como um nada, como alguém sem importância. A sua opinião não tem importância, a sua vida não tem importância, as suas experiências não têm importância, não têm valor. E aí você se vê como um Abel. Mas a Escritura diz que Deus te vê, que Deus ouve a sua voz ainda quando você não tem força para clamar, para falar da sua angústia. Ou talvez você se veja como um Caim. Você se vê como essa pessoa que não se preocupa com a vida de ninguém. Você se vê como esse que anda já passando em cima de muita gente. Como esse que anda já assassinando a fé, a esperança, a alegria no coração de muita gente. E eu quero dizer para você, se você não tem sido misericordioso para com as pessoas, existe um Deus que, mesmo sendo você alguém sem misericórdia, tem misericórdia de você, para ver se você aprende também a ser misericordioso para com os outros. Eu deixo essa mensagem para você e você vai ouvir uma música em seguida e depois nós voltamos para orar com você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
Vamos orar então. Você que pode, fecha os teus olhos, se não, eleva o teu pensamento a Deus e vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, pela tua graça, tua misericórdia. A tua palavra nos confronta, a tua palavra nos aponta o caminho. A tua palavra não vem só para apontar os nossos erros, mas vem para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos mostrar o caminho, Senhor. Porque deseja que nós andemos por um caminho saudável. E nós te rogamos, Pai, que nessa hora o teu Espírito possa tocar cada coração, cada consciência, que aquele que se vê como um Abel, como alguém que fora deixado de lado, como alguém que não recebe a atenção dos demais, como alguém que é tratado como nada, como alguém nulo, como alguém sem valor, Pai. Que a tua graça o alcance, que ele ou que ela saiba do teu amor, da tua bondade, saiba que tu és esse Deus que se preocupa, que tu és esse Deus que ouve a voz, o clamor do Abel, aonde ele está. Tu ouves o clamor, tu ouves as angústias, tu ouves, Senhor, as aflições. E Deus, que também a tua mão alcance aquele que tem agido como um Caim, que tem agido sem misericórdia, que tem, Senhor, tratado o outro sem responsabilidade alguma, que não se vê responsável por ninguém, que quer cuidar apenas de sua própria vida, Senhor, que vive um egoísmo extremo, mas que a tua graça o alcance, que ele saiba da tua misericórdia, que ele saiba que se ele não tem sido misericordioso, existe um Deus que é todo misericórdia e que é todo amor, que não é cúmplice dos nossos erros e dos nossos pecados, mas que é misericordioso, que está disposto a nos ensinar Senhor, a tomar o rumo certo na vida, que está disposto a nos ensinar um novo jeito de viver a vida, Senhor, a nos ensinar a viver de um novo modo, um modo que nos leve a agir com misericórdia, com perdão e com amor. Que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que nos ouve com a tua graça, com o teu amor e com a tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo perde o valor. O nosso programa aqui na rádio sempre será exibido nas terças e quintas-feiras, no horário de 12h a 12h30. Vinda da mamãe e do papai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito,